Eu nunca me imaginei morar numa casa com 24 pessoas, que foi quando eu vim pra cá. Quem tá aqui há uns 7 anos deve ter ouvido falar de Jambalaya. Alguém já ouviu falar? Jambalaya? Não foi lá. Cara, Jambalaya era uma casa que tinha 48 pessoas, eu acho, e 3 ou 4 banheiros. A minha casa era parecida, eram 24 pessoas, mas tinha mais banheiros. Então, são situações assim, que eu não me imaginei, né, e o meu amigo também nessa situação, mas a gente passou por isso e aprendeu muito. No caso de vocês tiveram alguma experiência assim, similar? Quem quer falar primeiro aí? Tem muita coisa que... Choque cultural é muito grande, né, em relação a outros países. A gente vem aqui com uma visão de mundo muito estreita. Coisa boba, tipo, comer fazendo barulho. Para chinês, para ele, se você não... minha housemate é chinesa. Se você comer e não fizer barulho, está demonstrando que você não gostou da comida. E para a gente acha nojento comer, pegar sopa e tomar fazendo barulho. A gente acha nojento. Mas se ela fizer uma sopa e eu for tomar, eu tenho que fazer barulho perto dela o tempo inteiro. Então, choque cultural a gente tem muito. Em relação a tomar banho, tem um choque cultural muito grande. Quando eu trabalhei... meu primeiro emprego aqui foi como au pair por 1 ano, e eu morava na casa da família. As crianças tomavam banho 1 vez por semana, porque é cultural deles. É cultural deles, mas pra gente é um choque muito grande, porque a gente dá banho em criança o tempo inteiro, né? 2, 3 vezes por semana. Tem o frio também, que é diferente e tal. Mas, mesmo assim, 1 vez por semana, eu fiquei bem surpresa em ver. Tem muita diferença cultural que a gente vem com a certeza do que o nosso é certo, né? Que o correto é o que a gente aprende, e aqui a gente vai aprendendo que... Mas já teve algo que você falou assim... Vai expandindo, né? Já teve algo que você falou assim, nunca me imaginei fazendo isso, trabalhando com isso, ou sei lá... Chicken roll. Por qualquer situação. Chicken roll. Sim, porque, assim... você vem para cá, é como os meninos falaram também, né? Você reinicia sua vida realmente do zero. E você tem que vir com a mente muito aberta para isso. Que se no Brasil você nunca precisou limpar banheiro, aqui você vai limpar banheiro mesmo. Você precisa, não sei, você trabalha em restaurante, pegar os leftover, o resto ali da comida, levar para casa. No Brasil, isso que a maioria não... Nunca me imaginei limpando cocô de banheiro. Então, aconteceu aqui, né, cara? Você tem que vir com a mente aberta para os desafios que forem aparecer, né? Mas o legal é essa como a gente expande a forma que a gente vê o mundo, como a Vera comentou. Porque eu nunca tinha viajado antes de vir para cá. Eu não tinha nenhum passaporte, nem nada. E eu tinha um desejo a minha vida toda de viajar e não tinha condições financeiras. Então, um dos meus maiores desejos de vir fazer um intercâmbio é que eu sabia que traria essa facilidade de eu conhecer, né, outros países, outras culturas. E meu primeiro emprego foi no Costa Café, lá em Limerick. E tinha... Começou bem, viu? Foi legal, cara, né? Tinha 10 pessoas trabalhando lá e acho que só um irlandês ou 2. E não repetia a nacionalidade. Todos os outros de países diferentes. Então, e eu gosto de aprender da cultura dos outros países, amo isso, tenho muita curiosidade por isso. E aí eu especulava muito, conversava muito com cada um deles, e foi muito massa cada coisa que eles contavam, assim, que eu dizia, não acredito que isso existe no mundo, que nem a Vera falou da chinesa ali comendo, e tipo... E aí eu fiquei muito amigo de um croata, e pouco antes da pandemia, ele marcou o casamento dele na Croácia. E ele me convidou, eu e a minha esposa, pra gente ir ficar na casa deles, lá, dos pais dele. E ele disse, cara, o casamento na Croácia é totalmente diferente do de vocês. A gente fica 2, 3 dias em festa e faz isso, e depois tem uma cerimônia disso e daquilo. E é incrível. Cara, eu tava louco pra ver essa experiência. Foi quando estourou a pandemia e ele teve que cancelar o casamento, cara. Daí fez só um casamento simples lá depois e tal. Então a gente não pôde ir para a Croácia, mas, meu Deus do céu, que experiência que eu teria para contar se não fosse a pandemia, ver um casamento da Croácia. E isso é muito legal. Outra coisa que abriu muito a minha cabeça foi que eu não tinha condições de viajar nem no Brasil. Então eu também não conhecia o Brasil, não conhecia os outros brasileiros. Eu sou do Sul, sou de Santa Catarina, conhecia muito gaúcho, paranaense, por ali. E aqui, me misturando, dividindo casa com bastante pessoas, na escola, comecei a conhecer brasileiros da Bahia, do Norte, de outros lugares. E, cara, para mim foi um choque até descobrir que, nossa, o Brasil é assim, nossa, na tua região fazem isso, fazem aquilo. Para mim o choque era quase como se fosse conversando com o croata, assim. Nossa, apesar da língua ser a mesma, nossa, que comida estranha, que gírias estranhas, que não sei o quê. Parece uma outra cultura, uma outra pessoa, as músicas são diferentes. E, cara, isso é sensacional, isso é sensacional. O mundo que era gigante, de repente fica pequenininho, tu começa a respeitar muito mais outras pessoas, outras nacionalidades, outras profissões também, a gente aprende a respeitar muito mais, e isso não tem preço, cara, não tem preço.
Cara, acho que todo mundo tem histórias assim, né? Como é seu nome mesmo? Desculpa. Fábio. Obrigado pela pergunta, cara. Olha aí. Valeu. Vamos perguntar, pessoal. Eu acho que todo mundo tem, cara, esses choques, né, de cultura que você não se imaginava fazendo isso nem no Brasil, né? Eu não imaginava estar num podcast, né? Na Irlanda, né? E eu acho que tem tantas experiências boas e ruins para essa pergunta, né? Resposta para essa pergunta. Também. Coisas que você não se imaginava vou usar essa palavra, se submeter, mas também coisas incríveis que você nunca imaginava passar, né? Então, eu acho que da parte difícil aí, né? Primeiro, acho que uma das coisas mais difíceis que eu fiz aqui na Irlanda, eu fui rickshaw, cara. Quem é das antigas aí sabe o que é. Não tem mais rickshaw, não? Cara, é difícil ver hoje em dia, né? Não tem mais, né? Até Natal tinha, que eu peguei um. Olha aí, ó. Da casa, até Natal, último Natal agora tinha. É o Uber das antigas. Isso, pra quem não sabe o que é que tá assistindo do Brasil e tal, é tipo uma bike assim, que você vai pedalando e tem 2 bancos atrás, parece uma carruagem, só que você é o cavalo. E aí, eu era o cavalo no caso, né? E aí, cara, era difícil, porque, trabalhar na chuva, cara, no frio, sabe? Exposto na rua, muita gente bêbada e tal, né? Acho que foi uma das coisas mais difíceis, assim, que eu fiz. Eu dividi casa também, eu morei num hostel, assim, que eu cheguei aqui, que no meu quarto eram 15 beliches. Caramba. Eram 30 pessoas ali, nem sempre tava cheio, né, mas era difícil, cara. O pessoal de Limerick que escuta pira, né? Então, olha aí, pessoal, agradece aí se você tem só 24. Começando a botar 2 pessoas no mesmo quarto agora. Puxa, então. Agora. Eu acho que, então, vale muito, assim, né? Essa época de rickshaw aí foi um dos períodos mais difíceis, assim, porque você não tem um salário, né? Você ganha ali pela corrida que você faz. Tomava muito calote, já apanhei na rua, sabe? Foi muito difícil, cara, mas foi um período onde eu mais aprendi inglês, por exemplo. Foi onde mais eu tinha que me expor, negociar, aprender a falar com gente bêbada de todo o sotaque do mundo. Então, foi uma experiência, assim, que eu tive um proveito. Eu acho que todo mundo que sai do Brasil é isso, cara. Você está se expondo, você está saindo da sua zona de conforto. E, cara, se você tiver uma boa cabeça, assim, né, um bom mindset, você sempre vai tirar bom proveito disso. Se você for da turma que reclama lá, que o Gustavo estava falando, você também vai ter assunto para falar, entendeu? Mas assim, eu fico pensando, o intercâmbio, a pessoa gasta uns 50 mil reais hoje aí para fazer. Se não fosse tão caro, a pessoa ia chegar aqui e ia falar, 24 pessoas numa casa, tô fora, tal, e já ia desistir de cara. Não, algumas pessoas poderiam levar essa situação, mas aí começa a pensar, putz, eu investi toda essa grana. Tem que fazer dar certo. Tem que fazer dar certo. Sabe uma outra situação que eu passei também que eu achei muito legal na escola? Eu estudava com um casal da Arábia Saudita. E falando do café brasileiro, um pouco com ele e tal, aí ele disse, amanhã eu vou trazer o café árabe para você e tal, a gente toma assim, tipo um expresso pequeno e com uma frutinha e tal, e eu vou trazer para você conhecer. E ele chegou lá com uma garrafa linda e não sei o que ele trouxe, e serviu o café, e o café era amarelo, cara. Mano, café fraco. E eu nunca vi café amarelo, cara. Amarelo mesmo. Era café mesmo, cara? Era café? Aí eu fiquei naquela, eu não vou tomar isso, cara. Eu não sei o que. Não, ele insistiu, tal, tomei. E depois eu fui descobrir, sim, é o café deles lá. É feito de um grão diferente, daí fica amarelo. Cara, eu não fazia ideia que no mundo existia café amarelo, cara. E é o café comum deles. Então, é umas experiências que tu vai vivendo. E a frutinha lá depois, porque ele é muito amargo, é muito forte o café. Daí, eles comem uma ameixa seca, mais ou menos, bem docinha, assim, depois, para balancear e tal. E essas coisas, essas pequenas coisas são muito legais, cara. São muito legais. Coisa que eu não iria viver no Brasil. Eu acho que é isso, que a gente tem oportunidades aqui de conviver com culturas totalmente diferentes também. Tipo, porque no Brasil, realmente, a gente, eu não conhecia... Eu sou do interior de Santa Catarina, cara. Sou colono da roça lá, cara. Imagina, não ia ver nada. Eu acho que quando a gente vem para cá, o foco principal é aprender inglês, é a melhoria dessa parte profissional. Mas com o tempo, a gente vai vendo que o inglês vai se tornando mais secundário. A gente aprende tanto sobre tantas outras coisas, principalmente como pessoa. Ninguém aqui é o mesmo quando chegou aqui.
E aqui ninguém é o mesmo quando há 2 anos atrás, que já está aqui há mais 2 anos. Que você cresce muito como pessoa. Cresce muito a saber respeitar o outro. Muito, muito. Quem não é humilde aqui se torna. Se não se tornar, volta. Vai na marra. Concordo 100%. Vai na marra. Porque alguma hora a vida vai te dar uma batida aqui que você não vai ter. Quem não gosta muito de brasileiro, uma hora vai precisar de um brasileiro aqui. Vai. Não, mas daí ou então vai pra Itália. Daí nessa hora a pessoa sabe ser querida e parar de reclamar quando ela precisa de ajuda. E o quão importante é você fazer boas amizades aqui. Networking, nossa, faz muita diferença aqui. Né? Muito, muito, muito importante você fazer amigos que você possa contar. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.